Após 10 anos de guerra, Troia finalmente cai, não pela força bruta, mas pela estratégia. Odisseu, responsável pelo plano do cavalo de Troia, deixa o campo de batalha como um herói. Entre os gregos, sua reputação é clara: inteligência, cálculo e prudência. Mas a guerra não seria seu maior desafio. Com o conflito encerrado, resta apenas uma simples tarefa: voltar para casa. Ítaca, sua esposa Penélope e seu filho Telêmaco o esperam. O que ele ainda não sabe é que o retorno exigirá algo diferente da astúcia que lhe deu a fama. Exigirá constância, autocontrole e a capacidade de suportar o tempo, o erro e as próprias decisões. É nesse ponto que a Odisseia começa. Odisseu é rei de Ítaca, mas há 10 anos está longe de sua ilha, envolvido na guerra de Troia. Com a cidade derrotada, sua tarefa parece simples: voltar. Penélope permanece em Ítaca. Telêmaco cresce sem o pai. Reunida a frota na costa troiana, Odisseu parte. A guerra ficou para trás. Agora resta apenas atravessar o mar. Odisseu então conduz seus homens até a terra dos Cícones, esperando uma parada rápida antes do retorno definitivo. O que começa como uma incursão por suprimentos, no entanto, rapidamente se transforma em confronto. Os Cícones se organizam, cercam os gregos e atacam com força superior. Odisseu então é forçado a ordenar a retirada. A jornada de volta mal começou e já cobra o seu preço. Retomando o mar, tentam reencontrar o rumo de casa, mas uma tempestade violenta os empurra para longe da rota, desviando-os para uma terra desconhecida, a Ilha dos Lotófagos. Ali, nada parece hostil. Buscando informação e auxílio, alguns homens deixam os navios e entram em contato com os habitantes locais. Eles não encontram armas nem ameaças, apenas um fruto. Ao prová-lo, algo muda. O desejo de retornar desaparece e Ítaca deixa de importar. A memória de quem consome o fruto começa a se dissolver. Percebendo o que está acontecendo, Odisseu então intervém, arrasta os companheiros de volta aos barcos, mesmo contra a vontade deles, e ordena a partida imediata. E assim seguem novamente para o mar, não derrotados por força militar, mas quase vencidos pelo esquecimento. Após deixarem a Ilha dos Lotófagos, Odisseu e seus homens voltam ao mar ainda inquietos, conscientes de que cada nova terra poderia esconder tanto salvação quanto perdição. Não demoraria muito para descobrirem o quanto essa intuição era correta. Eles aportam então em uma ilha fértil, sem saber que era a terra dos Ciclopes. Gigantes pastores, selvagens e sem leis, que viviam isolados, cada qual governando sua própria caverna, alheios a qualquer noção de hospitalidade. Movidos pela curiosidade, ou talvez por um excesso de confiança, Odisseu decide explorar o território. Escolhe alguns homens e segue até uma grande caverna, onde encontram queijos armazenados, cestos de leite e rebanhos de ovelhas bem cuidadas. Ao anoitecer, o chão começa a tremer sob passos pesados. Surge então Polifemo, filho de Poseidon, um gigante ciclope com um único olho no centro da testa. Ele conduz seu rebanho para dentro da caverna e, com facilidade brutal, fecha a entrada com uma rocha imensa. Quando percebe a presença dos intrusos, sem hesitar, agarra 2 homens e os devora ali mesmo. Na manhã seguinte, Polifemo remove a pedra para levar o rebanho ao pasto e a recoloca ao retornar, selando novamente a saída. Odisseu entende que não pode vencê-lo pela força. Matá-lo seria inútil, pois a rocha permaneceria no lugar. A sobrevivência depende então de estratégia. Observando a caverna, ele encontra um enorme tronco de oliveira usado como cajado pelo Ciclope. Com seus homens, corta uma parte, afia a ponta e a endurece no fogo. Na noite seguinte, quando Polifemo retorna e novamente devora 2 homens, Odisseu se aproxima, oferecendo-lhe vinho. Diz que é um presente digno de alguém tão poderoso. Polifemo bebe com satisfação, encantado com o sabor incomum, e pede mais. A embriaguez o envolve rapidamente. Antes de sucumbir ao sono, pergunta o nome de seu benfeitor, prometendo-lhe um presente em troca. Odisseu responde com uma frieza calculada: meu nome é ninguém. Satisfeito, o gigante cai em sono profundo. É então que os gregos agem. Aquecem a estaca no fogo até que a ponta brilhe em brasa e, reunindo toda a força que lhes resta, travam-na no único olho do Ciclope. O grito que se segue ecoa por toda a ilha. Polifemo desperta cego, em fúria, tateando o vazio e arrancando a estaca ensanguentada. Seus gritos atraem os outros Ciclopes, que se aproximam do lado de fora e perguntam quem o ataca. Ele responde que ninguém o está ferindo. Confusos, então, acreditam que nenhum inimigo real esteja realmente presente e o deixam sozinho com sua dor. Na manhã seguinte, decidido a impedir a fuga dos homens, Polifemo remove a rocha e se posiciona à entrada da caverna, apalpando o dorso de cada ovelha que sai. Odisseu, porém, já havia previsto esse movimento. Durante a noite, amarrou seus companheiros sob o ventre dos animais. Um a um, passam sob a mão do Ciclope cego. Polifemo sente apenas a lã e ossos familiares. Assim, os gregos conseguem sair sem serem descobertos.
Quando finalmente se afastam da costa e a segurança parece possível, Odisseu não resiste ao impulso que tantas vezes o trai, o orgulho. Do convés do navio, grita para Polifemo, revelando sua verdadeira identidade. Não foi ninguém que o venceu, mas Odisseu, o rei de Ítaca. Humilhado e enfurecido, Polifemo ergue os braços ao céu e invoca seu pai, Poseidon, pedindo vingança. Se não puder matar Odisseu, que o faça vagar por anos, perder todos os companheiros e retornar sozinho, tarde e destruído. O pedido é ouvido, e naquele momento, ainda que Odisseu não saiba, seu retorno a Ítaca torna-se muito mais longo do que jamais imaginara. Odisseu chega à ilha de Éolo, o Senhor dos Ventos. É reconhecido como hóspede e narra tudo o que sofreu desde Troia. Comovido, ou talvez até curioso, Éolo decide ajudá-lo. Entrega-lhe um saco, onde prende todos os ventos contrários a Ítaca, deixando livre apenas a brisa favorável que conduziria o navio para casa. Durante dias, a viagem passa sem incidentes. Ítaca já era visível no horizonte. O retorno está ao alcance dos olhos. Exausto então, Odisseu adormece. Seus homens, desconfiados e movidos pela cobiça, acreditam que o saco que o capitão recebeu esconda ouro e abrem-o. Os ventos aprisionados se libertam com violência e o navio é lançado de volta ao mar aberto. Ítaca, então, desaparece outra vez. Quando retornam a Éolo pedindo nova ajuda, o deus recusa. Para ele, aquele homem só pode estar amaldiçoado pelos próprios deuses. À deriva novamente, a frota alcança a terra dos Lestrigões, gigantes canibais. Não há negociação nem teste, há ataque. Rochas são atiradas e esmagam os navios. Em poucos instantes, quase toda a frota é destruída. Resta apenas um navio, o de Odisseu. Ali, ele perde muito mais do que soldados. Perde o status de comandante de uma expedição. Já não conduz uma frota, conduz sobreviventes. O último navio chega então à ilha de Eia, morada da feiticeira Circe, filha de Hélio, o deus Sol. Odisseu divide os homens. Parte deles explora a ilha em busca de alimento. Ao encontrarem o palácio da feiticeira, são recebidos com hospitalidade. Comem, bebem e relaxam. Não percebem que a bebida está enfeitiçada. Acabam sendo transformados em porcos. Apenas um homem consegue escapar e retorna para o acampamento para contar o ocorrido. Odisseu parte imediatamente para resgatá-los, mas no caminho é interceptado por Hermes. O deus lhe oferece uma erva chamada Mole, capaz de protegê-lo dos encantos de Circe. Preparado, Odisseu aceita o vinho da feiticeira e não se transforma em porco. Surpresa, Circe tenta subjugá-lo. Ele puxa a espada e a obriga a desfazer o feitiço. Seus homens então recuperam a forma humana. A tensão, no entanto, se dissolve. Em vez de partir imediatamente, Odisseu permanece. Fica um ano inteiro na ilha. Não por necessidade, mas por escolha. Somente quando seus próprios homens o lembram de Ítaca é que ele decide partir. Antes da despedida, Circe lhe dá uma instrução decisiva. Para encontrar o caminho de casa, ele deve descer ao mundo dos mortos e consultar o profeta Tiresias. A partir desse ponto, a jornada deixa de ser apenas física e se torna espiritual. Seguindo a orientação de Circe, Odisseu navega até os confins do mundo, onde se encontra a passagem para o reino de Hades. Ali, realiza o ritual que permite que o sangue atraia as sombras dos mortos. As almas começam então a se aproximar. Entre elas, surge o profeta Tiresias. Ele confirma que o caminho de volta ainda existe, mas impõe uma condição clara. Ao chegarem à ilha do deus Hélio, não devem tocar no gado sagrado. Se respeitarem o aviso, Odisseu poderá retornar. Se desobedecerem, a destruição será inevitável. Pouco depois de deixar o mundo dos mortos, o navio se aproxima da região das sereias, criaturas cujo canto atraía marinheiros para a morte. Desta vez, porém, Odisseu estava preparado. Manda seus homens taparem os ouvidos com cera de abelha e ordena que o amarrem ao mastro. Odisseu quer ser o primeiro homem a ouvir o canto das sereias e sobreviver. Determina que, por mais que implore, não seja solto. Quando a melodia começa, ele se debate, grita e ordena que o libertem. Seus homens, surdos, continuam remando. O navio atravessa a ameaça e Odisseu é libertado. Em seguida, enfrentam uma escolha pior. À frente está um estreito onde não existe caminho seguro. De um lado, Scylla, criatura de 6 cabeças que arranca homens do convés. Do outro, Caríbides, um redemoinho capaz de engolir o navio inteiro. Odisseu decide por Scylla. Perder alguns é preferível a perder todos. Enquanto passam rente às rochas, 6 cabeças descem do alto e levam 6 marinheiros. Não há combate e não há glória, apenas perda calculada. Mais adiante, chegam à ilha de Hélio,
O aviso já havia sido feito por Tiresias, não tocar o gado do Deus Sol. Odisseu reforça a ordem e depois adormece. A fome faz o resto, seus homens matam os animais proibidos. Quando finalmente voltam ao mar, o castigo não tarda. Zeus envia uma tempestade devastadora. O navio é destruído e, um a um, os companheiros morrem nas ondas. Odisseu sobrevive sozinho, agarrado aos destroços. Resta apenas ele. A maldição de Poseidon se cumpre. A jornada atinge seu ponto mais baixo. O herói que partiu de Troia comandando uma frota, agora flutua sozinho no mar. Depois de perder todos os homens, Odisseu não encontra a morte. É levado pela correnteza até a ilha de Calipso. A deusa o acolhe, cuida de suas feridas e o mantém ao seu lado. Na ilha não falta nada: alimento, descanso, companhia e prazer. O sofrimento do mar parece distante. O tempo ali não cobra preço. Mas todas as noites, Odisseu caminha até a praia, senta-se sozinho diante do horizonte e chora em silêncio, olhando para o mar que não responde. A ilha é segura, mas não é lar. Assim, passam-se 7 anos. Por fim, Zeus intervém e ordena que Calipso o deixe partir. Antes de obedecer, ela faz uma última oferta. Odisseu pode ficar, pode tornar-se imortal, viver para sempre ao seu lado, sem envelhecer, sem sofrer e sem morrer. É tudo o que um homem poderia desejar, exceto que, na ilha, não existe Ítaca, não existe Penélope, apenas um presente contínuo, sem passado e sem propósito. Odisseu então escuta e recusa. Ele escolhe partir em uma embarcação frágil, enfrentando novamente o mar incerto. Quando Odisseu finalmente retorna, não há celebração. Ele chega a Ítaca enquanto dorme e desperta em sua própria terra sem reconhecê-la. Atena o encontra e lhe dá o último ensinamento. Para recuperar o que é seu, não basta declarar-se rei, é preciso provar. Ela o transforma então em mendigo. Assim, Odisseu entra em Ítaca sem nome, sem poder e sem aparência. Já à porta do palácio, encontra Argos, o velho cão que deixara ainda jovem ao partir para a guerra. Abandonado, coberto de poeira, o animal mal consegue se mover. Mas quando vê o mendigo, ergue a cabeça, reconhece, abana o rabo uma última vez e morre. Odisseu não pode sequer chorar. Dentro do palácio, os pretendentes a rei ocupam seu lugar, consomem sua comida e pressionam Penélope a escolher um novo marido. Ela impõe uma condição: só se casará com quem conseguir usar o arco de Odisseu e fazer uma flecha atravessar a cabeça de 12 machados alinhados. Um a um, os pretendentes falham, não conseguem sequer tensionar o arco. Então o mendigo pede uma tentativa. Sob risos e insultos, recebe a arma. Com naturalidade, curva o arco e a flecha atravessa os 12 machados. O silêncio que se segue é breve. Odisseu revela-se e inicia o massacre àqueles que profanaram sua casa. Ao lado de Telêmaco, elimina cada um dos homens. A ordem então é restaurada. Penélope não corre para abraçá-lo. Ela observa e faz um último teste. Ordena que movam a cama do casal para fora do quarto. Odisseu reage com indignação. A cama foi construída por ele, esculpida ao redor de uma oliveira viva, impossível de ser movimentada. Só então Penélope sabe: não é o arco que confirma sua identidade, é a memória compartilhada. Eles se aproximam não como herói e rainha, mas como duas pessoas que sobreviveram ao tempo. 20 anos os separaram do momento da despedida. 20 anos de guerra, perdas, tentações e silêncio. Quando finalmente estão sozinhos, Penélope lhe pergunta por onde andou. Odisseu a observa. Há cicatrizes que ela não pode ver. Há nomes que já não existem. Há homens que não voltarão. Ele respira e começa a contar. Não como quem narra feitos grandiosos, mas como quem revisita uma vida que quase perdeu.